Bom dia. Na devocional de ontem, vocês ouviram a respeito do batismo, que ele nos dá uma nova vida. Mas o que significa essa nova vida? Essa nova vida é uma expressão da situação em que se está vivendo no momento. Por exemplo, quando os noivos estão vivendo ainda na casa dos pais, cada um na sua família, eles estão sujeitos às normas, aos costumes e aos direcionamentos dessa mesma família. Quando eles se juntam pelo casamento, eles têm os seus próprios interesses, têm os seus próprios regulamentos, eles têm a sua própria ordem dentro de casa, e nós dizemos então que eles estão tendo uma nova vida. Nós podemos tomar o exemplo também de alguém que está se formando. Na formatura acadêmica, é um limite. Antes da formatura, ele é estudante. Depois da formatura, ele é um profissional. A mesma coisa pode se falar do emprego. Alguém que troca de emprego, ele tinha uma situação anterior. A atual é diferente e normalmente pressupõe-se, pelo menos, que seja melhor. Vamos dar o exemplo da enfermidade. Alguém passou por uma enfermidade longa e talvez grave e se recuperou. Ele agora está tendo uma situação bem diferente do que aquela enquanto ele estava doente, estava enfermo, com dores, com angústias, com problemas. E agora ele está numa situação agradável. Portanto, ele está tendo uma nova vida. E normalmente o sentido dessa expressão é o sentido positivo. É algo que está se vivendo numa situação melhor do que a anterior. A mesma coisa acontece com a nossa fé. A nossa fé também. Nós vivíamos numa determinada situação diante de Deus e agora estamos vivendo uma nova situação. Antes de termos a fé, nós tínhamos nossos próprios objetivos, nossa própria vida, nosso próprio querer. Agora, depois da conversão, depois de o Espírito Santo nos incutir a fé, os nossos objetivos de vida são diferentes. No entanto, isso também significa que nós devemos ter e sofrer algum abandono, ou pelo menos abandonar algo que nós tínhamos antes. Os nossos hábitos, os nossos costumes, os nossos prazeres. Assim como também numa enfermidade. Nós tínhamos um tipo de vida e agora, depois de passar por essa enfermidade, possivelmente nós teremos que nos readaptar, especialmente no modo de vida, da alimentação. Nós temos que abandonar aqueles costumes anteriores para poder manter esta nova atitude, essa nova situação e estarmos vivendo uma nova vida. O apóstolo Paulo também fala sobre isso, sobre a fé e sobre o pecado. Anteriormente ele vivia em pecado, depois ele vivia na fé. E é por isso que ele diz na sua carta, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículo 17, ele diz o seguinte: se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Fé nos leva a uma dimensão diferente. A fé nos faz abrir os horizontes, abrir a visão. Nós temos novas perspectivas de vida. Essa perspectiva é maior, ela é duradoura
e ela é eterna. É como se nós vivêssemos num determinado período e por isso nós teríamos que agilizar a nossa vida para conseguir tudo aquilo que nós queremos num determinado prazo. Na fé, nós não temos esse prazo. Na fé nós temos a bondade de Deus, a graça de Deus e a vida eterna. Aquilo que nós precisávamos fazer até a morte, agora não precisa mais. Nós temos, além da morte, nós temos a vida eterna. Por isso, meus amigos, queridos irmãos, vamos esquecer o passado. Vamos esquecer este passado de pecado, de egoísmo, de viver a vida própria sem se preocupar com os demais. Vamos olhar para frente, para o futuro. Vamos olhar para os outros, para as pessoas diferentes, para aquelas pessoas que Jesus nos ensinou a chamar de próximo. Nos preocupar com eles também. Viver uma vida não em função nossa exclusivamente, mas em função também deles. Olhar para longe, olhar para o futuro, olhar para Deus, para a vida eterna. E dizer juntamente com o apóstolo Paulo: o meu viver é Cristo. Amém.